Olá, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Palavra essa que vem ao nosso encontro dia a dia como um alimento que tomamos, pois ela vem para fortalecer a nossa alma, para nos dar ânimo, para nos dar coragem, para seguirmos adiante na nossa missão. Ouçamos então a palavra deste sábado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra deste sábado já nos coloca diante de algumas realidades na vida de Jesus, porque por estar fazendo o bem, aqui já fazem uma maquinação, um projeto, um plano. Então o Evangelho começa dizendo exatamente isso, né? Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. E por que fizeram um plano para matar Jesus? Porque começou-se, como vimos no Evangelho de ontem, algumas discussões em torno da lei sabática. Jesus começa a realmente revelar-se quem Ele é, Senhor do sábado. Então, Jesus começa a criar seus inimigos ali, não por sua vontade, mas porque aqueles que deveriam interpretar os sinais na pessoa de Jesus são os primeiros a querer destruir este projeto, que é o projeto de amor de Deus por nós. O Cristo que vem, que se revela, que está no meio de nós. Por isso a profecia de Isaías recorda bem qual vai ser a ação de Cristo no nosso meio. Cristo não veio como um superstar, um popstar, alguém muito famoso, alguém que está procurando ibope, alguém que está aí para, que as pessoas digam, nossa, veja que homem, não. O profeta Isaías já fala como será esta ação de Jesus. É uma ação silenciosa, mas uma ação eficaz. Não vai gritar nas praças, reúne multidões, porque vem a Ele. Então Ele não sai fazendo anúncio, Ele não sai divulgando o seu ministério, mas Ele atrai as pessoas para si com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar, com o seu agir, com os sinais que o acompanham. Então, Jesus, ele vai se revelando aos poucos, ele vai se dando a conhecer. E veja que a multidão seguiu, e diz a palavra que ele curou a todos, mas deu uma recomendação para a multidão,
que não dissessem quem ele era. Porque Jesus não queria que as pessoas acreditassem nele, porque ele estava fazendo um milagre, porque ele estava curando alguma pessoa doente. Jesus queria que as pessoas acreditassem por causa da sua palavra, por causa da palavra de Deus, que era ele próprio. Crer em Jesus por aquilo que ele é. Aquilo que ele faz servirá apenas de sinais para que nós possamos então reconhecer de fato a sua missão, que é uma missão salvífica. Então o profeta Isaías vai falar da pessoa de Jesus, colocando assim: eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Jesus é a face de Deus. Aquela face oculta de Deus no Antigo Testamento se revela agora na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele traz em si a essência de Deus, porque ele é Deus. Então, nesta caminhada que Jesus faz no meio do seu povo, ele vai revelando de fato, não de uma vez só, mas aos poucos ele vai revelando quem ele é. E é claro que aquela multidão que estava sendo curada, libertada, começa a perceber que Jesus é o Messias, é o Salvador, é aquele que deveria estar no meio de nós. Por isso Jesus fala: não diga isso para ninguém. Deixe que as pessoas descubram pela palavra anunciada. Então eu te convido neste dia a escutar a palavra de Deus e se deixar tocar por ela, para que você descubra verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Aquele que ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Descobrir Jesus na sua palavra, no silêncio da oração. Saber que Jesus caminha dia a dia conosco, que ele dá passos conosco. E aí sim, eu estarei sabendo verdadeiramente quem é Jesus. Agora, se eu buscar Jesus somente pelos grandes sinais, para que ele realize grandes sinais na minha vida, para que ele cure e liberte, a todos que eu peço, que eu possa também carregar o poder de Jesus. Ora, o grande poder de Jesus está na palavra. Palavra que convence e converte. Que escutem a palavra. Que se convertam pela palavra. Que vivam pela palavra. Então, meus amados irmãos e irmãs, não tema em deixar que a palavra de Deus se faça vida na sua vida, se faça morada no seu coração, que ilumine as suas decisões. Quantas vezes deixamos de consultar a palavra de Deus quando vamos tomar nossas decisões? Então, não tenha medo de abraçar esta palavra. Cristo está conosco, caminha conosco. Que Ele possa nos ajudar dia após dia para vencermos todo o mal que nos cerca. E se somos perseguidos por causa desta palavra, vamos lembrar o início deste evangelho. Projetaram, planejaram a morte de Jesus. E não será diferente para aqueles que confiam nele. Passaremos por provações, passaremos por dificuldades,
mas nos manteremos de pé. Permaneceremos de pé, para que a palavra de Deus, que foi enraizada no nosso coração, nestas horas nós possamos vivê-la. Porque lembremos que o próprio Cristo nos fala que devemos ouvir a palavra e praticá-la. Ou seja, não basta ouvir, mas ouvir e praticar. Esse é o caminho da prudência, esse é o caminho da fé. E este é o caminho que nos sustenta a cada instante. Porque se eu ouço a palavra de Deus, mas não coloco em prática, ela não está servindo de nada para mim. Ouvir a palavra de Deus e praticar é o caminho para a nossa santificação, para a nossa salvação. Que Deus nos ajude a caminhar neste mundo e a viver constantemente aquilo que Jesus nos ensina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.